Você que está no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas. Também você que está no YouTube, no canal da CBN Campinas e também no canal do Esporte CBN Campinas. Muito obrigado pela companhia nesta tarde de segundona. A semana tá começando, semana começa com frio, hein? Tá frio pra caramba. E a promessa é que vai esfriar mais durante a noite. Tá bom? Maravilha, né? Vamos pegar o primeiro destaque do programa de hoje, é com Júlio Nascimento. Oi, Cabela, daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta que se prepara para enfrentar o Bahia na quarta-feira no Moisés Lucarelli. Ingressos à venda com nova promoção de ingressos. A Ponte, que espera pela volta de Fábio Sanches e Leonaldi e tem confirmada a presença de Felipe Amaral no próximo jogo. E também informações sobre o Guarani, que depois de fazer 2 gols pela primeira vez dentro de um jogo com Monzer Santos, agora tem um novo desafio: enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro e se aproveitar do momento negativo do adversário, que perdeu 3 dos últimos 4 jogos da Série B. É verdade, verdade. E a Ponte Preta vem numa toada muito boa aí. O Guarani também parece que vai ressuscitando aí, vai ressurgindo e quem sabe, né, consiga escapar ainda dessa degola. Tem oportunidade, tem chance. Pegar uma boa tarde aqui do Carlão de Freitas também pra você, Carlão. Tá todo empacotado, rapaz. É, cabelinha, tá frio, não? Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte que está curtindo o CBN Esporte, segunda edição. Mas estamos passando frio nessa temporada, hein? Tá louco. Você não gosta de frio, Carlão? Eu gosto. Tá reclamando do quê, então? Então, mas é muito frio, muito frio. Já chega. Até eu, que sou um entusiasta do frio, já estou cansado. Pelo amor de Deus, já não aguento mais ficar assim, todo contraído. 15 graus só, viu, Carlão? É um terror, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, porque a semana vai ser quente, tem Libertadores, tem Série B, tem muita competição, tem muito jogo legal aí pra gente conversar. Muito bem, muito bem. A gente é tudo brincadeira, viu, gente? Aqui a gente se ama aqui, viu? A gente briga, mas a gente se ama. Olha lá, o Pio tá lá dando recado. Tá cansado de coisas que ele é entusiasta. Entendi, tá certo. Essas outras coisas esquentam e muito, viu? Aliás, o frio nesse caso é muito bem-vindo, o frio desse entusiasmo aí. Vamos começar falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a rodada no final de semana aí, o Fluminense lá no sábado empatou com o Palmeiras em 1-1. O Ceará e o Atlético Paranaense ficaram também no empate em 0-0. O Coritiba bateu o Avaí por 1-0. O América Mineiro e Atlético Mineiro também empataram em 1-1. Ontem o São Paulo perdeu mais uma, hein? Perdeu em casa para o Fortaleza por 1-0. O Botafogo também perdeu no Engenhão para o Flamengo por 1-0. Cuiabá e Santos empataram em 0-0. Hoje termina essa 24ª rodada com o Internacional e Juventude lá no Beira-Rio e o Corinthians recebe o RB Bragantino em Itaquera. Esse São Paulo que patina e que abre o olho, hein, Carlão? Há algumas rodadas eu me lembro de uma entrevista coletiva do Rogério Ceni, só não estou recordando o pós-jogo, mas a entrevista eu lembro muito bem que ele disse que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, e no momento que o São Paulo estava melhor, até brigando ainda no bloco da frente, mas tem que tomar cuidado. O São Paulo vai se dedicar às Copas, que é interessante para o São Paulo. A Copa do Brasil está um pouco mais difícil, evidentemente, mas a Copa Sul-Americana está escancarada para o São Paulo ganhar. Agora, fica aquela coisa, né? Pra onde eu vou? Eu vou pra Sul-Americana, que o título é logo ali? Vou ficar no Campeonato Brasileiro, porque se eu bobear, eu vou ser rebaixado, eu vou chegar nas últimas rodadas precisando pontuar, o que é muito ruim, o que é um desespero. Então, realmente, é uma situação, uma interrogação que o Rogério vai ter que administrar. E o Fortaleza que passou o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento praticamente, ele acho que na última rodada, o penúltimo que conseguiu sair da zona de rebaixamento, já é o 12º colocado. Nas últimas 5 rodadas foram 5 vitórias do Fortaleza. No retorno ele é 100% de aproveitamento, já está com 30 pontos o Fortaleza, é o 12º colocado, já está ali na zona de classificação, está na zona de classificação da Sul-Americana, Carlão. Nadando de braçada nesse segundo turno, vencendo grandes jogos, jogadores crescendo de produção, o Moisés sendo uma referência desse Fortaleza, Fernando Miguel fez uma partidaça ontem. Sensacional. Tem um reforço agora do Thiago Galhardo, que se encaixou muito bem nessa equipe, tem o Robson à frente, então um time muito coeso,
um time que não se deixou abalar pela situação que vivia há algumas rodadas, e eu não sei não, passou de passagem pela zona de rebaixamento, não vai ficar mais perto não, deixou o problema para o rival, que é o Ceará. Exatamente, é aquela história que você inclusive destacava muito, né? Quando estava disputando as Copas, o time parece que não tinha força para disputar 3 campeonatos. Não tem, né? Nem o Fortaleza, nem equipes médias. Você brigar nas 3 frentes é muito difícil, precisa ter um elenco. Atlético Goianiense, você pensa em uma competição e acaba largando da outra, mas não é por relaxo, é porque você não tem condições. Que você vai jogar, por exemplo, pega o Atlético Goianiense, tem jogo nessa semana. Sim. Aí ele jogou no sábado contra o Goiás. Como que você vai abrir mão de um jogo da Sul-Americana, mas também vai abrir mão de um jogo contra o Goiás, Campeonato Brasileiro, e que você é o penúltimo colocado? Então vive essa situação muito complicada, equipes médias que dividiram as atenções aí, acabaram se complicando. Hoje pela manhã nós mostramos, ou relembramos o Goiás do Jorginho, a Ponte Preta do Jorginho, coincidência ou não, as 2 equipes com o Jorginho, e a terceira com o Jorginho também, né? Com o Atlético Goianiense, mas equipes desse porte têm muitos problemas quando elas se veem aí nesta encruzilhada entre as Copas e o Campeonato Brasileiro. O Fabiano Bellarmino tá mandando aí lá do Campo Belo, tá mandando aqui, ó, boa tarde, hoje estou de folga, boa semana a todos, boa folga pra você aí, ô Fabiano, e obrigado pela mensagem, hein? Quem mais mandou mensagem aqui? Deixa eu ver quem foi, Jardim Marisa, acho que é o Marcelo, não é Marcelo lá do Jardim Marisa, que sempre nos manda mensagem, é ele mesmo. O Marcelo lá do Jardim Marisa, o Bugrão vai empatar com o Vasco, ganhar no sábado do Sampaio Correia, 30 pontos e vamos finalizar na 16ª posição e se manter. Um abraço a todos, valeu Marcelo, obrigado pela mensagem. Aliás, você que não mandou seu recado ainda, pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o DDD. Também pode interagir com a gente através do nosso YouTube. Lá no YouTube, tanto da CBN Campinas como do Esporte CBN Campinas, você pode mandar sua mensagem também e a gente vai recebendo essa mensagem aqui dentro do CBN Esportes, 2ª edição. Um outro jogo que chamou a atenção aqui também nesse final de semana é Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense conseguiu segurar o Palmeiras num jogaço, um golaço do Rony. Mais um, né? Ele que sonhou tanto em fazer gol de bicicleta, já fez logo 2 aí, em 30 dias? Um grande jogo, né? Por aí, um grande jogo. O Palmeiras começou ali, quer dizer, acho que o Palmeiras que segurou o Fluminense, porque o Fluminense atacou o Palmeiras até o final. Na primeira estocada do Verdão, foi a boa fase, é impressionante. É aquilo que a gente falou no almoço, né? Quando passou do meio campo, saiu o gol e um golaço no Maracanã, foi histórico pro Rony, histórico pro futebol brasileiro. O Fluminense brigou, lutou, teve possibilidades de vencer o jogo, mas o empate acabou ficando de ótimo tamanho para o Palmeiras, né? Segurou o Fluminense. Exatamente. E hoje tem Corinthians e RB Bragantino. Segunda-feira, 9h30, cabelo do céu. Você já pensou se a gente estivesse nessa aí? Meu Deus, segunda-feira, ia pedir folga o resto da semana. Trabalhar até 1h da manhã. E o frio lá em Itaquera? Rapaz! Previsão aqui para nossa região é de 10 graus lá em Itaquera, hein? Quanto será que é, hein? Previsão para Itaquera. Vou dar uma olhadinha depois, só por curiosidade, hein? Mas um bom jogo. O Bragantino já não é o mesmo, né, da temporada passada, frequentando apenas zona intermediária do campeonato. Precisa vencer também para não cair um pouquinho e ficar ali preocupado com zona de rebaixamento. E o Corinthians com 39 em vencendo chega ali a pontuação de terceiro colocado, já se fixar no bloco da frente. Um jogo que promete ser movimentado, sim. A Ivete mandou um WhatsApp aqui, escreveu assim: boa tarde, estou com gordura no fígado. É da doutora que esteve aqui junto do estúdio, né? No estúdio CBN a doutora esteve falando a respeito desse assunto. Tá certo, então. Eu assustei agora, viu, Ivete? Ô, louco, velho. Mas cuidado aí, gordura no fígado não é bolinho, não. 4h12. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues. Começamos bem a semana, né, gente? A semana começou bem, hein? Que coisa. Eduardo Rodrigues é o seu trabalho técnico no YouTube e no Facebook. O Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy. Os comentários do Carlão de Freitas, reportagem de Júlio Nascimento, plantão do Fábio Scheibe, que hoje está viajando lá jornalisticamente para Curitiba. Amanhã traz informações e detalhes de Palmeiras e Atlético Paranaense. Coordenação de esportes do Rafael Pio, direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Não sou médico, vamos pro intervalo e voltamos já. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes.
Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Muito bem, vamos ver a situação das estradas neste momento. Mário Quintino, boa tarde para você. Oi, Cabela, boa tarde, uma ótima semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização da rodovia Professor Zeferino Vaz. Tinha uma interdição na altura do quilômetro 121 por conta de obras ali na rodovia, mas agora já houve a liberação da pista, então nosso ouvinte que sai de Campinas vai acessar Paulínia, já consegue fazer isso lá pela altura do quilômetro 121. Inclusive mais à frente, no quilômetro 126, tem lentidão. Se você puder, já acesse a cidade exatamente pelo quilômetro 121. Para quem vem a Campinas, aí segue sem dificuldades. E na rodovia Dom Pedro, o trânsito já é intenso na chegada para o trevo do Padre Anchieta e também no acesso para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Cabela. Legal, você volta já já, Mário. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Cimento Good Bom, super simples. O vôlei Renata não deu chances para o Climed Atibaia, conquistou a primeira vitória jogando em casa no último sábado pelo Campeonato Paulista para mais de 2.000 pessoas no ginásio do Taquaral. Parciais de 25-16, 25-14, 25-22, placar de 3-0 para o vôlei Renata, que volta à quadra na próxima quarta-feira contra o Suzano, jogando lá na Grande São Paulo às 7 da noite. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento super... Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, chegamos com o Toque de Ouro dessa segunda-feira com o André Heller, já está com a gente, André Heller, nessa segundona. Ele não liga muito pro frio, né, que ele é do sul, né? Acho que não, né, André? Boa tarde, tá tudo bem com o amigo? Boa tarde, Cabela, tudo bem, meu amigo? Olha, eu tô rindo aqui porque você acabou de dar uma informação falsa, meu amigo. Eu sou um gaúcho falsificado. Ah, é? Eu detesto frio, meu amigo. Eu detesto frio. Fujo do frio.
A gente tá discutindo aqui que tá muito frio, volta, vai, esquenta e esfria, esquenta e esfria. A previsão para hoje à noite é de abaixo de 10 graus, vai estar gelado pra caramba. Inclusive tem jogo do Corinthians em Itaquera, a gente tava comentando aqui. Imagina o frio que não vai estar lá em Itaquera hoje à noite, né? Falei, vou cutucar o André, né? O André é lá de baixo, Olha, né? Deve gostar do frio. Olha, meu amigo, eu sou lá do sul e eu lembro da minha infância e juventude de usar uma peça de roupa que a gente chamava de ceroula por baixo das calças, meu amigo. Eu usava duas, inclusive, porque eu detesto frio. Então vamos esquentar o papo, Vamos falar um pouquinho do vôlei Renata, que depois de perder a primeira em casa, ganhou fora e veio conquistar a segunda vitória em casa novamente, a primeira, né, jogando no Taquaral. É uma volta por cima aí do vôlei Renata, né, André? Exatamente, Cabela, né? Anteriormente nós já havíamos falado sobre isso. Não foi uma estreia que o time desejava, que o público desejava, que todos, né, na verdade, gostariam de uma estreia melhor e, sobretudo, com vitória. A gente sempre fala que começar com o pé direito é sempre melhor, mas, na verdade, o esporte não é matemática, né? Então, começamos com uma derrota, mas é um processo inicial de uma nova equipe, de um novo grupo, com muitos integrantes novos, e a equipe está se construindo. Conseguimos já, no segundo jogo, uma vitória bem árdua, uma vitória difícil contra a equipe de Araçatuba, e depois viemos para casa, né, que primeiro jogo, aliás, o segundo jogo aqui no Taquaral, na verdade, a primeira vitória no Taquaral de 3-0, uma vitória com convicção, com propriedade, e a tendência é realmente a equipe evoluir, porque começa a tomar corpo em todos os sentidos, começa a entender qual a característica de jogo, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são os pontos que precisam ser trabalhados e aprimorados, e a equipe vai construindo uma identidade. Conseguiu uma vitória com muita convicção, e agora o próximo jogo, um jogo complexo, difícil, contra a equipe do SESI já essa semana. São 2 jogos essa semana, e nesses 2 jogos é aquela afirmação, né? Quarta-feira tem Suzano, depois tem o SESI, e esses 2 jogos, principalmente, como você já frisou, o SESI pela frente, que é o grande adversário do vôlei Renata, principalmente nos últimos anos, numa semana 2 jogos seguidos assim, já deixa a equipe, por um lado, mais unida, por um outro lado, mais desgastada também, né, André? Exatamente, Cabelo, mas nós temos o costume de enxergar o copo meio cheio, sabe? Por mais que há o desgaste do jogo, do treino, da concentração, né? O jogo nunca é na intensidade de um treino, então o jogo envolve sempre uma questão emocional um pouco maior do que a rotina de treinamento, mas também esses 2 jogos na semana, também ele nos dá o repertório, nos dá a experiência que a gente precisa adquirir, sabe? Afinal de contas, depois a equipe vai jogar uma Superliga e muitas vezes vai ter que fazer 2 confrontos difíceis na mesma semana ou num período curto de tempo. Então, é a hora de acontecer isso, é a hora também de testar a equipe nesse sentido, uma demanda um pouquinho maior da questão física, tática e técnica, psicológica, mas também, Cabela, esses 2 jogos da semana nos dão a possibilidade de entender qual é o nosso grupo, qual é a nossa capacidade de jogarmos com um time diferente do outro, né? Temos só um time titular ou temos 12 atletas que podem ser titulares? Então, isso é muito importante, vai enriquecendo o repertório da equipe, vai testando a equipe, e a equipe, a partir do feedback que essas possibilidades nos trazem, também vai adquirindo a possibilidade de aprimorar essas questões no próprio treinamento. André, boa tarde, é o Carlão que está falando. Você que gosta muito desse assunto da psicologia no esporte, eu também sou um entusiasta disso, né, destas séries do Netflix principalmente e tal. Como que é o trabalho, por exemplo, no vôlei Renata?
Primeira rodada, uma derrota da maneira que foi para o Santo André. A vitória quase nas mãos, de repente ela escapa. Aí depois vieram 2 resultados positivos. Como que é o trabalho psicológico depois de uma derrota doída, né, da maneira que foi, pela característica, pela circunstância da derrota, e depois com 2 resultados positivos? Como é que fica a preparação psicológica? Porque daqui a pouco tem esse jogo pesado que é contra o SESI. Ah, legal, Carlão. Ótima pergunta. Carlão, há 2 maneiras de se observar uma derrota, né? Primeiro, pela derrota em si, efetivamente. Afinal de contas, cada resultado, cada derrota são pontos que perdemos numa etapa classificatória do campeonato, e esses pontos fazem falta de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Então, por esse ponto de vista, sempre é feita uma análise em relação a essa derrota. Porém, uma outra maneira de observar, e esse exercício a equipe sempre faz, é observar a derrota como um resultado, né? Então, qual foi o resultado? O resultado foi esse: nós temos um analista de desempenho que transforma o jogo em número, em percentuais, e esses números são avaliados, analisados e depois transformados em dinâmicas nos treinamentos para a gente aprimorar. Então, há essas 2 maneiras de observar, uma como uma derrota em si, que a gente tenta sempre evitar, mas também o processo todo e o resultado desse processo, para a gente conseguir aprimorar no treinamento. Na verdade, né, Carlão, nós sempre observamos essa questão de perder ou ganhar nos jogos oficiais, mas os treinamentos também existem essa questão de vitória ou derrota, porque esses jogadores estão o tempo todo tentando deixar a bola no ar, tentando colocar um ataque no chão, fazer um bloqueio, acertar um saque. Essa questão de vitória, derrota, realização ou frustração é extremamente presente nos treinamentos e de maneira intencional na dinâmica dos treinos preparada pelos técnicos. Então, dentro da própria dinâmica de treinamento, da programação de preparação da comissão técnica para a equipe, essa dinâmica de vitória e derrota, ela está inserida no cotidiano da equipe. A parte psicológica, ela está sendo construída junto dos outros domínios, cognitivo, técnico, tático e físico também. Não tem como dissociar a parte física e técnica da parte psicológica, mental e cognitiva. Na verdade, nós trabalhamos algumas vezes de maneira separada, porque a gente tem esse tipo de ferramenta, mas na hora que o jogador entra na quadra para treinar, todos esses domínios estão envolvidos e a comissão técnica tem competência para lidar com esses domínios, esses vieses, para preparar a equipe de uma maneira integral, né? Não só física, não só técnica, não só tática, mas considerando todas essas áreas que, na verdade, elas são englobadas na hora do jogo e são elas que vão determinar o resultado de cada partida. São 4 horas e 26 minutinhos, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, o André. Brasil que ganhou de Cuba na primeira rodada do Mundial, venceu ontem o Japão e amanhã vai enfrentar a equipe do Catar lá no Mundial. Como é que tá essa seleção aí na sua visão? Então, Cabela, sabe que a seleção tem um desafio muito grande, né? Ela veio uma campanha nos Jogos Olímpicos que não agradou ninguém, por mais que tenha ficado na 4ª posição, não agradou ninguém, muito menos eles, porque eles miravam no mínimo uma medalha de prata. Depois tiveram uma participação na Liga das Nações, também não satisfatória, e agora eles estão em pleno período de reconstrução em meio a um campeonato mundial, que é uma competição fundamental, né? É a competição mais importante do ano. Eles têm esse desafio grande, estão preparando, tem muitos jogadores jovens lá. O próprio Flávio, Central Flávio, é a primeira vez que atua como titular da seleção, e é um desafio grande. Eles precisam unir a juventude de alguns atletas, mas também a inexperiência desses mesmos atletas, a carga de treinamento de trabalho que os atletas experientes têm. É uma seleção que continua com um potencial enorme, tem uma cobrança enorme também nas costas, mas tem tudo para dar certo e conseguir desempenhar muito bem no Mundial. Fez uma partida difícil contra Cuba, um 3-2 contra Cuba. Ontem
para te falar bem a verdade, eu até esperava mais dificuldade nesse jogo contra o Japão, mas acabou vencendo com uma certa tranquilidade. E amanhã tem uma partida difícil contra um franco atirador, uma equipe desconhecida no cenário mundial, sem muita tradição no cenário mundial, e é sempre perigoso. O importante é essa seleção ter em mente que precisa cumprir cada etapa, adversário mais fácil ou mais difícil em complexo, mas cada etapa é importante para o resultado do Mundial, mas sobretudo para a construção da identidade dessa seleção, que tem esse desafio pela frente, mas também ano que vem tem mais um ano desafiador. Agora, André, você falou que na Olimpíada mirava pelo menos uma prata. E nesse Mundial, tem perspectiva de chegar no pódio? Tem perspectiva e tem chance. E, sobretudo, Cabela, tem competência para isso. Agora, tem um rol de adversários igualmente competentes. Cada detalhe, Cabela, no campeonato mundial, sobretudo no formato atual, cada detalhe, cada set, cada ponto, cada vitória vai fazer muita diferença na classificação e, sobretudo, depois no cruzamento, né, na fase final. Então, é necessário realmente empenho total, concentração total em cada jogo, em cada partida, para construir uma medalha nesse Mundial. Agora, chance e competência não faltam. Muito bem, 4h29, André Heller no Toque de Ouro com a gente aqui dentro do CBN Esporte, segunda edição, como acontece todas as segundas-feiras. Mais uma vez, obrigado, viu, André? Uma boa semana para você. Cuidado com o frio, hein? Boa semana, Cabela, boa semana, Carlão. Olha, eu tô aqui encasacado, cobertor, vou comer pinhão e tomar quentão, meu amigo. Mas quentão ou chimarrão? Com esse frio. Quentão ou chimarrão? Chimarrão também. Todas as possibilidades de ficar mais quentinho eu vou fazer, meu amigo. Como eu falei, eu sou um gaúcho falsificado. Um abraço, André. Abraço. Vamos pro intervalinho, vem chegando aí o repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de agosto de 2022. O relator do projeto que acaba com o rol taxativo da ANS, o senador Romário, apresentou parecer final favorável à aprovação da matéria sem nenhuma alteração. O parlamentar já havia indicado que endossaria o texto da Câmara, apesar de fazer parte da base do governo Bolsonaro, que é contra o projeto. O documento deverá ser votado ainda hoje pelo Senado. A proposta derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu em junho que a lista de procedimentos da ANS é taxativa. Na prática, o STJ estabeleceu que planos só devem cobrir o que está na relação. A Petrobras reduziu em 15% o preço da venda da gasolina de aviação para as distribuidoras. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de setembro. Esta é a segunda redução consecutiva da ABGás, que já havia caído mais de 5% no começo deste mês. Os bombeiros encontraram 3 corpos de um grupo que desapareceu no rio Parnaíba, no município de Nazária, no Piauí. Os agentes ainda procuram por mais 2 vítimas. Ontem, 5 crianças e adolescentes de uma mesma família desapareceram nas águas do rio. A Igreja Católica revelou a identidade de 26 padres investigados na Colômbia por causa de agressões sexuais contra menores de idade. A acusação veio a público por meio da Arquidiocese de Medellín, em decorrência de uma decisão judicial. A lista foi divulgada após o pedido feito por um jornalista que tem participado da cobertura dos casos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. E trânsito é com Mário Quintino.
Informações, Cabela, para o nosso ouvinte que segue pela Avenida Brasil, segue com lentidão na altura do Balão do Timbó por conta de obras que acontecem em direção da região central. Por isso, atenção aí pela Brasil. Uma boa opção é seguir pela Buarque de Macedo, que por enquanto segue sem dificuldades. A Carolina Florence também é um bom caminho em toda extensão. Rapidamente, Cabelo, eu falo também da Barão de Itapura, que por enquanto segue sem dificuldades em toda extensão. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h34, o Saulo Carvalho tá mandando aqui. Cabela, boa tarde. O Atlético Goiano mandou o Jorginho embora e se o São Paulo perder a classificação da Sul-Americana pro Atlético, o Rogério pode ser demitido. Aqui ele tá afirmando, mas eu acho que não, viu, Saulo? Eu acho que não, né, Carlão? Acho difícil. O Rogério não sai assim, não. Não, o Rogério ele tem algo com o São Paulo, além de toda, né, tudo que ele representa dentro de campo, mas fora dele ele é um cara importante. O Rogério vai ser presidente do São Paulo um dia. Hoje ele é um treinador, mas ele vai ser presidente do São Paulo. Manda no São Paulo. Eu acho muito difícil, mesmo diante de um revés para o Atlético, acho difícil o Rogério sair. Mandar um abraço lá pro João Alberto em Jundiaí, tá sempre ligado aqui com a gente. Boa tarde, aqui em Cerquilho tá um friozão, e aí? Aqui também tá, 15 graus. É o Brejeiro, lá de Cerquilho. Um abraço pra você, Brejeiro. Quem mais mandou mensagem aqui? Tem mais um recado aqui. O Fábio Veloso, ele nos manda o seguinte: boa tarde, eu vi comentários sobre o Palmeiras empatar demais. Acho que não viram que 5 dos 8 empates foram com os 3 primeiros. Não vejo como problema. Esse comentário acho que não foi aqui então, né, Fábio? Nós não falamos sobre isso. O Palmeiras empatou, realmente, empatou aí com o Flamengo e empatou com o Fluminense. Só que o Palmeiras em 24 jogos perdeu só 2. E aí que eu me apego quando eu falo que o Palmeiras é o franco favorito pro título. E pontos corridos, Cabelo. Alguns jogos são estratégicos. Quando não dá pra ganhar, contra o Fluminense, por exemplo. O Fluminense sufocou o Palmeiras, fica ali na defesa, pega um contra-ataque, não deu pra vencer, traz um pontinho pra São Paulo, deixa o Fluminense distante. Tem o Flamengo aí, mas eu acho que 7 pontos ainda é uma diferença confortável. Então é um campeonato também que exige estratégia. Não dá pra vencer, o jogo tá difícil, guarda o pontinho e beleza, estamos conversados. Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada é a 26ª que terminou neste final de semana. Teve Sport 1, Chapecoense 0, Vila Nova 0, Sampaio Correia 0, Novo Horizontino e Ponte Preta 1-1, Brusque 0, Londrina 1. Londrina pulou para 5º lugar com essa vitória aqui. O Grêmio perdeu em casa pro Ituano por 1-0, fazia um tempão que o Grêmio não perdia em casa, hein? Cruzeiro 4-0 no Náutico, Guarani 2-1 no Tombense, Criciúma e CRB 0-0, Operário e CSA 0-0 e o Bahia bateu no Vasco por 2-1 jogando lá em Salvador. Aliás, o Bahia é adversário da Macaca. Vamos falar da Macaca que joga na quarta-feira em casa no Moisés Lucarelli com promoção de ingressos, R$20 inteira, 10 meia entrada para a torcida e empurrar a Macaca pra cima do Bahia. E para manter a boa fase do Moisés Lucarelli, não é, Júlio Nascimento? Cabela chegando com informações da Ponte Preta, segunda-feira de treinamento na Macaca, já de olho no jogo de quarta-feira contra a equipe do Bahia. Jogo no Moisés Lucarelli, aliás, nova promoção de ingressos. A diretoria conseguiu o aval da Federação Paulista da CBF e os bilhetes custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Para geral, o mesmo vale para a torcida visitante. Os preços do VIP são R$50 a inteira, R$25 a meia entrada, bilheterias abertas, ingressos vendidos também de forma online, e a Ponte que no Majestoso, ela vem de uma sequência extremamente positiva, né, Cabela? Venceu o Náutico, venceu o Operário, venceu o Vasco, venceu o Guarani. Então, dos últimos 4 jogos, 12 pontos somados dentro de casa. A Ponte tem se aproveitado aí desse momento positivo jogando no Moisés Lucarelli para subir na tabela. E essa é a aposta mais uma vez, pensando nesse jogo contra a equipe do Bahia. Para a partida, o Felipe Amaral está de volta ao time, entra no meio-campo e ficam 2 dúvidas em relação ao Fábio Sanches e também a situação do Leonaldi, né? 2 jogadores que foram vetados pelo departamento médico. O Fábio Sanches tem uma lesão um pouco menos preocupante em relação ao Leonaldi. O Fábio Sanches pode voltar ao time, né?
Ele vem sendo monitorado pelo Departamento Médico de Fisiologia da Ponte Preta. E a situação do Leonaldi, que teve um trauma no joelho, até foi uma imagem que preocupou muito durante o derby. O Leonaldi ali com dores, misturando também com um pouco da frustração de ter que sair do clássico. O Leonaldi tem uma situação um pouco mais complicada, mas ainda assim existe uma expectativa de que ele fique à disposição o mais rápido possível. Mas são essas possibilidades aí de mudanças no time titular para o técnico Hélio dos Anjos. Se o Fábio Sanches for vetado, existe a expectativa que o Thiago Oliveira seja o titular e não o Guilherme Souza, formando ali uma dupla com o Matheus Silva. Em relação ao meio-campo, aí sim mais possibilidades táticas diferentes para a vaga do Leonaldi se ele for vetado, mas só de contar com o Felipe Amaral também é um alívio tanto para o técnico Hélio dos Anjos. É verdade, Ponte Preta aí tem esses problemas aí no meio-campo. O Leonaldi provavelmente não jogue, tem problema na defesa. Fábio Sanches também é dúvida, mas como disse o Júlio já na hora do almoço, eu acredito que deve jogar o Fábio Sanches, né? Fábio Sanches, eu acho que ele ficou de fora do último jogo, mais por precaução. O jogo contra o Guarani foi muito pesado, né? Sim. E você pega um elenco como o da Ponte, é um elenco curto. Ele não tem força para jogar assim 2 partidas em alto nível, como ela jogou contra o Guarani, que nem foi lá em alto nível, mas foi um jogo muito intenso. Sim. E um jogo tenso, né? A parte física, a preparação para o jogo em si já é difícil, o pós-jogo também, mesmo tendo vencido, mas é difícil depois você se recuperar. Tanto é que eu acho que o pontinho lá em Novo Horizonte foi, nossa, uma surpresa até. Não era para ter conquistado esse pontinho. E o Fábio Sanches, como se desdobrou, foi um gigante contra o Guarani, foi poupado. As dores são normais, né? Certeza que ele sentiu dores e foi poupado. Agora, o Leonaldi, se não estivesse 100%, eu daria mais um tempinho para ele, até porque foi joelho. Foi trauma, né? Melhor que tenha sido trauma, mas eu daria mais um tempinho. E conforme nós já havíamos falado aqui na sexta-feira, né, Macaca vai renovando contratos com as pérolas da base, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta renovou o contrato do atacante Eliel. Aliás, o Eliel tem feito uma temporada espetacular no Sub-20, são 18 gols em 15 jogos no Sub-20, tá jogando muita bola, inclusive quando ele foi a profissional, precisou de 10 minutos em campo para marcar, né? Ele fez o gol da vitória contra o Náutico, então é um jogador que tem sido aí coroado com uma grande temporada e recebeu mais uma renovação de contrato. Desde que o Eliel chegou na Ponte Preta, essa é a 6ª mudança de contrato do jogador, mas dessa vez para um reajuste salarial e também para um reajuste de multas rescisórias. O novo vínculo agora com o Eliel vai até janeiro de 2025, então ele estendeu por mais um ano, né? O contrato anterior iria até janeiro de 2024. Alguns contratos de jogadores sub-20 são feitos até janeiro por conta da Copa São Paulo, né? Então você vai prorrogando em um ano, em um ano. Não é tão comum assim, mas esse vai até janeiro. E a multa rescisória é o que chama a atenção. 22 milhões de reais para o mercado interno e 150 milhões de reais para o exterior. Então se um clube estrangeiro se interessar pelo Eliel, vai precisar colocar a mão no bolso para tentar tirar o jogador da Ponte Preta. Então é uma situação importante também. E um outro ponto é que a comissão técnica do Hélio dos Anjos ganha um reforço. O fiel escudeiro do Hélio dos Anjos está de volta à comissão técnica do treinador, o auxiliar Marcelo Rocha. Ele que tinha ficado no Náutico para um período ali de transição, depois ele foi desligado, voltou ao mercado, e agora o Marcelo Rocha vai para a sua 3ª passagem trabalhando com o Hélio dos Anjos. Começaram juntos em 2012 no Atlético Goianiense. Aí o Marcelo saiu para dirigir alguns clubes, Central, Craque, Salgueiro, e voltou a trabalhar com o Hélio em 2015 na Arábia Saudita. Ele ficou ali até 2021 trabalhando com o Hélio dos Anjos, foi incorporado à comissão fixa do Náutico e agora volta a trabalhar com o Hélio, dessa vez como mais um auxiliar, né? Tem o Guilherme Anjos, que é auxiliar do Hélio, agora o Marcelo Rocha, que é auxiliar do Hélio, e tem o Nenê, que é auxiliar da Ponte Preta. Então essa agora é a comissão técnica da Macaca, Cabela. Pois é, Ponte Preta vai se ajeitando aí, né? Quando a fase é boa, as coisas começam a fluir de maneira diferente. Inclusive a renovação de contrato, porque o jogador começa a aparecer de forma diferente. O Eliel na base, em 15 jogos, marcou 18 gols. Em um jogo no profissional marcou 1 gol. Então a Ponte Preta já está se precavendo aí em relação àqueles gaviões, né? Que ficam lá de cima assim olhando, parecendo um drone, né? Só de olho.
Olhando, de repente quer dar o bote, aí já tá precavido, né? Tem que tomar muito cuidado. A Ponte já sofreu demais, né, com esses assédios, né? Porque chega um clube grande para um garoto. Aconteceu com o Lucas Perry aí, que tá lá no Botafogo. Exato. Era um goleiro, deve ser da geração do Ivan ali, meio que contemporâneo. 15, 16 anos, o São Paulo veio e pumba, levou o garoto embora. Aí chega o São Paulo, pô, você dá toda uma estrutura dentro das suas condições, mas você tenta, né, dar o melhor pro garoto. Chega um São Paulo, realmente é difícil. Você joga numa Ponte Preta, chega um São Paulo, é complicado. Então, por isso, as leis, elas precisam aí dar uma retaguarda, né, para equipes do porte da Ponte Preta. E quando chega um garoto assim, né, esses meninos que estão surgindo aí na equipe profissional, a Ponte tem mais é que se resguardar. Mas que use, né, diretoria, né, quem cuida aí dessa parte do futebol da Ponte Preta, a parte financeira, que use realmente em prol da Ponte Preta, porque vai ser de muita valia para a Ponte se recuperar financeiramente. Pois é verdade. Aliás, para esse jogo do meio de semana aí, o Amaral é bem provável que esteja em campo. É bem provável, mas certeza que está em campo, porque ele só cumpriu suspensão automática, está voltando, está em plena forma. Quem pode ser o companheiro do Amaral? Moisés? Eu acho que é o Moisés, né? O Moisés, o Alisson joga, né? Sim. Para manter aquela formação. O Hélio acho que não vai abrir mão assim dos três volantes, né? Tá certo que o Alisson joga um pouco mais liberado, mas de origem é um volante também. Para não mexer tanto na formação, na estrutura da equipe, eu acho que é o Moisés Ribeiro. Ponte Preta vai ter mais dificuldade com o Bahia do que teve com o Vasco? Vai. O Vasco, que me perdoe aí, o vascaíno, que me perdoe o carioca, né? Eu sou um amante do Rio de Janeiro, mas o time do Rio, pode ser até o Flamengo, que é bom, uma barbaridade, mas o time do Rio é mais maneiro, né, Cabela? É um time mais, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, não são equipes assim de... Mais quais? Vai mais assim, são equipes que quando elas montam esquadrões, por exemplo, o esquadrão do Rio de Janeiro hoje é o Flamengo, aí é difícil. Mas quando é equipe estilo Vasco, assim, que ainda procura uma melhor formação, é uma equipe que vai meio, né, no toque, deixando o adversário jogar. Por isso que o Vasco enfrenta tantas dificuldades na Série B. Eu acredito até que deva subir, mas vai sofrer demais, mais do que eu imaginava, para subir. Agora o Bahia é cascudo, o Bahia é forte, só que vem para jogar também, vem com uma característica de time grande, a Ponte pode se aproveitar disso, mas eu creio em mais dificuldades contra o tricolor da Boa Terra. O Salvione aqui, o Cristiano Salvione tá mandando aqui, boa tarde Cabela, Júlio, Carlão, vocês viram o Ricardo Goulart, fazendo gol de tudo quanto é jeito aí, hein, pra tristeza, tem Santista que tá mordendo as costas. Não tá não. Não tá não, né? Não tá não. O Ricardo Goulart acho que pro ano que vem ainda ele vai estar em ponto de bala. Esse ano tá difícil, né? O cara sofre, né, quando ele vem do futebol da China. Acabamos de falar do cara. Financeiramente tá muito rico, né? Então o cara vai perdendo a fome. Vai jogar bem porque tem qualidade, vai marcar gols como marcou ontem, mas para ser aquele Ricardo Goulart decisivo vai demorar. O Romantiezer, boa tarde, equipe CBN. Por aquela falta maldosa contra o Atlético Mineiro, Danilo ficará em casa vendo os jogos contra o Atlético Paranaense na telinha. Verdade, bem lembrado. Vamos pro intervalinho? A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, do Bugre. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. De volta aqui no Esporte da CBN Campinas, vamos falar do Guarani. O Bugrão que venceu no sábado a equipe do Tombense 2-1, sofreu empate no comecinho do segundo tempo, mas rapidamente já fez o segundo, para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor que estava presente, pouco mais de 3.000 torcedores no Brinco de Ouro da Princesa, que ajudaram e empurraram bastante o Guarani para cima do Tombense. Agora está pensando no Vasco, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Guarani trabalha nesta segunda-feira, né? Entre hoje e amanhã, atividades ainda em Campinas, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. Jogo na quarta-feira contra o Vasco da Gama, 7 horas da noite em São Januário. O Vasco que vive, né, Cabelo, um momento muito delicado dentro do campeonato, né? O Vasco, nos últimos 4 jogos, perdeu 3 vezes. Ele perdeu para a Ponte em Campinas, voltou para o Rio de Janeiro, venceu o Tombense por 3-1, mas fora de casa perdeu para o CSA e também perdeu a última partida contra a equipe do Bahia. Essas 3 derrotas foram derrotas fora de casa, né? Em São Januário o Vasco tem geralmente jogado melhor e essa é a aposta do time carioca para tentar um resultado positivo contra o Guarani. Mas o Guarani nos últimos 4 jogos venceu 2 vezes, empatou uma, perdeu o derby, é um aproveitamento de 58% dos pontos, e se o Guarani mantiver esse aproveitamento até o final do campeonato, nessas rodadas finais, o time tem uma projeção de 47 pontos. O que eu tô querendo dizer com isso é que, com base nessas últimas partidas, que o Moser tem elogiado uma mudança de comportamento, o Guarani pode alcançar a pontuação desejada para escapar. A vitória contra o Tombense foi muito importante, não tirou o time da zona de rebaixamento, mas colocou o Guarani com 26 pontos, a 1 ponto do CSA, que é o 16º, a 2 pontos do Brusque, que é o 15º, e a 3 pontos da Chapecoense, que é a 14ª colocada na Série B. Para o jogo de quarta-feira contra o Vasco,
Estão liberados Leandro Vilela e Edson Carioca, jogadores que se queixaram de dores musculares depois do jogo de sábado, mas não preocupam. Rodrigo Andrade está suspenso e fica a expectativa pela situação do Gênison, né? O Gênison, assim como o Nicolas Careca, foi vetado do departamento médico nesse último jogo. É uma das grandes apostas do Moser, mas ele será reavaliado antes da equipe seguir viagem para o Rio de Janeiro. Cabela. Pois é, ô Júlio, quando você fala que o Guarani vem numa recuperação, eu já puxei aqui o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, a classificação só do segundo turno. O Guarani hoje é o 13º colocado nesse segundo turno, e olha só, 12º é Tombense. Presta atenção, Tombense, 2 vitórias, Guarani 2 vitórias. Tombense, 2 empates, Guarani 2 empates. 3 derrotas para a equipe mineira, 3 derrotas para o Guarani. O Guarani marcou 6 gols e sofreu 7. Tombense? Interessante. Marcou 6 gols e sofreu 7. Ambos com menos 1 de saldo. Ou seja, as duas equipes estão exatamente iguais na classificação. E o Guarani do segundo turno segurando o Tombense, que da classificação geral hoje é 9º colocado. Mas até a rodada anterior era a 5ª colocada. É engraçado o futebol, né? Se pegarmos a equipe do Tombense, cara, é comum. Muito. Né? Tem ali o menino do meio campo, Jean Lucas, né? Jean Lucas. Bom jogador. O Everton, que passou aqui, Everton Galdino, que fez o gol contra o Sport do meio campo, jogou aqui na ponta, quer dizer, passou, né, pela ponte, foi muito mal, mas se encontrou no Tombense, já era do Tombense, né, mas agora ganhando espaço, nível nacional, marcando belos gols. Tem o Ciel, velho Ciel, 40 anos, Nenê Bonilha também, que é um andarilho da bola. Então não é um time assim tão diferente em relação aos nossos aqui, mas cumpre um bom papel. Poxa, com 36 pontos, ele está aí a 2 vitórias, né? 2, 3 vitórias da permanência e vai permanecer realmente. Tem hora que eu penso, poxa, será que ter torcida realmente é bom, né? É. Quando você tá num mau momento, não é legal, porque a pressão é muito grande, alguns jogadores sentem, né? E quando você, por exemplo, o Tombense, primeiro que nem joga lá em Tombos, joga em Muriaé, que é pertinho. Exatamente. Mas não tem torcida, né? O cara joga tranquilo, mau momento ou bom momento, o cara que joga no Tombense, ele tem aí uma tranquilidade com relação a esse tipo de pressão e vai tocando o campeonato. Eu tenho certeza que antes de começar, nós que não conhecíamos a fundo o Tombense, que é gerido lá pelo Eduardo Durante, um braço aqui com o Nenezini também, né, o filho do Beto, e nós imaginávamos um Tombense ali brigando para escapar do rebaixamento, né? E hoje está com a situação de permanência muito bem encaminhada. Então é um time que não tem muito compromisso. Até nessa situação eu vejo que o Guarani deu sorte, né? A gente fala tanto que a tabela ela é ingrata para o Guarani, mas nesse momento em que o Guarani precisava de um respiro depois da derrota no Clássico, o Tombense veio a calhar e o Guarani cumpriu muito bem o seu papel. Você falou em Muriaé, o Brusque, né? Fez um voo para o Rio de Janeiro, levou um susto. Os passageiros do voo onde estava o Brusque, inclusive todo o time do Brusque, né? Arremeteu 2 vezes e não pôde descer no aeroporto, precisou ir lá pro Galeão. Não conseguiu descer no Santos Dumont, foi pro Galeão para poder pousar e pegar o ônibus para ir de ônibus até Muriaé. Meu Deus! Haja chão, hein? Haja chão! O técnico Mozart fala da importância da vitória no último sábado, não é, Júlio? Cabela, na semana passada nós falamos que os jogos no Brinco de Ouro seriam de fundamental importância para o Guarani, são ainda, né? Pensando nessa briga contra a zona de rebaixamento. O Guarani tinha 6 jogos dentro de casa, venceu o primeiro. Agora são mais 5 jogando no Brinco. E o técnico Moser falou sobre a importância de jogar em casa e do apoio do torcedor. Desde a minha chegada, sem sombra de dúvidas, foi a melhor atmosfera que nós encontramos, inclusive na vitória contra o Cruzeiro. Porque vir torcer contra o Cruzeiro teoricamente é mais fácil, né? Não desmerecendo a equipe da Tombense, pelo contrário, é uma equipe que está fazendo um campeonato muito digno, é um baita trabalho do Bruno Pivetti e tal. Mas o nosso torcedor, em termos de atmosfera, para mim, foi a que mais teve influência no resultado final do jogo. Assim. O torcedor, ele apoiou do início ao fim, veio num número importante para um sábado às 11 da manhã, e pode ter certeza que com o apoio dele, as coisas elas se tornam menos difíceis, né? Porque a nossa trajetória ela vai ser dura, nós sabemos disso, mas outros times também vão ter uma trajetória dura, como você falou bem, nós temos mais 5 finais em casa e com o apoio do torcedor as coisas se tornam menos difíceis. Então,
E quando a gente fala ali uma vaia de um de outro, é sempre esporádico, né? O torcedor que realmente ama o clube, ele vem para apoiar o tempo todo. Tá aí a palavra do técnico Moser, lembrando que o Guarani pega o Vasco fora de casa, mas depois, no sabadão, já tem esse compromisso contra a equipe do Sampaio Corrêa. Não tem tempo para enrolação não, é quarta-feira, 19h lá em São Januário, depois do sábado às 4h30 contra o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro da Princesa. O Rodrigo de Hortolândia mandou aqui, boa tarde a todos da CBN, como é o futebol? Há tempos atrás, vocês comentaristas, formadores de opinião, diziam que a Ponte teria mais dificuldade para sair da situação do que o Guarani. Hoje está acontecendo o inverso. Como explicar isso? Rodrigo. Como explicar isso? Contrate jogador de qualidade. Exatamente, tem que contratar o jogador certo. E nós falamos, já cansamos, aliás, de falar, que o Guarani. Eu não vou falar que o Guarani contratou errado. O Guarani demorou muito para contratar. Se contratou certo ou errado, nós vamos ver ainda. O Gênison é uma contratação certa, já mostrou. O Jamerson, lateral esquerdo. Falam muito bem desse Mike também, que é outro lateral esquerdo que não jogou ainda. Mas o Guarani, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo, porque o Guarani demorou muito. Perdeu o time na janela de transferência. Nós cansamos de falar isso, Carlão. Sim, aí trouxe uma baciada de gringos aí, a gente espera que eles possam dar certo, né? Mas é difícil você já exigir de um jogador que vem de um outro país. O Gênison, infelizmente, as lesões estão atrapalhando, mas o Jamerson já está dando uma resposta, o Yuri já deu uma resposta, é importante para ele ter feito o gol. Eu vejo o Guarani com possibilidades. Essa vitória sobre o Tombense dá aí um novo ânimo aí para o Guarani na sequência. Agora a Ponte, evidentemente, se não tivesse contratado o Elvis, o Everton também, mas infelizmente o Everton machucou, mas se não tivesse contratado o Elvis, a Ponte estaria sem dúvida alguma na zona de rebaixamento. Carlão, um abraço para você e até amanhã às 11h30. Valeu, Cabelinha! Até amanhã. A gente volta amanhã às 11h30 no CBN Esportes, primeira edição. Um abraço, até lá. CBN Esportes Campinas